O que vamos verificar aqui é que a raiz de todas estas emoções negativas, de toda essa falta de controle, está lá mais no fundo, e que em Cristo nós temos completa libertação. E é disso que vai tratar a cura interior. O que é cura interior? Vamos começar definindo cura interior como, leia, é o processo pelo qual uma pessoa é liberada e curada de mágoas e traumas do passado, produzido por outras pessoas ou eventos. Essas feridas impedem de desfrutar a vida abundante em Cristo. Isso implica uma transformação, uma renovação de nossa alma, vontade, emoções e mente, através destes dois elementos sempre presentes, que são a palavra de Deus e o Espírito Santo. Temos nós necessidade de cura interior? O que é que revela que nós precisamos de algum nível de cura, às vezes mais profundo? As nossas experiências podem ser diferentes, mas nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós passa pela vida incólume as feridas. Mas hoje apenas tentaremos mostrar alguns sintomas que revelam que nós precisamos de cura interior. Você tem um trauma não resolvido em sua vida, que precisa ser curado? Diga, cura é processo. Nunca se esqueça que o novo nascimento é um ato, uma experiência única na nossa vida. Mas tanto a libertação, como restauração, como cura, é um processo. Como disse o salmista, nós somos muito complexos. Deus nos formou com uma complexidade extraordinária. Aqui estão sinais de que você precisa de cura interior. Vamos ver se você identifica algum. Gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais, já vimos ali vários, né? Vários gatilhos emocionais. Mas vamos só mencionar. Toda vez que é um gatilho emocional, toda vez que uma música, um filme ou uma experiência causa um gatilho emocional, tem nada a ver com o que você está ouvindo, mas há uma emoção despertada ali. Isso é sinal de uma ferida aberta. Os gatilhos emocionais incluem o choro, o isolamento, ou até a irritação em relação aos outros, um mal-estar. Suponhamos que você teve um pai muito agressivo, muito explosivo, e você está em alguma reunião e vê alguém com uma forte explosão. Não tem nada a ver com você, mas você é tomado por um pavor. Você começa a sentir palpitações, você tem um sentimento descontrolado. Aquilo se tornou um gatilho, né? Reação exagerada. Reação exagerada. Não tem lógica. Isso acontece quando os sentimentos são projetados em relação a uma questão mais profunda sobre algo no momento. Dê um passo para trás e certifique-se de que a resposta se encaixa na situação. Esse seu sentimento diante do que está ocorrendo não é lógico. Então o que está acontecendo? Sua reação é exagerada. Você nunca falou com alguém que você diz uma coisa e a reação da pessoa é tão estranha que você diz, mas o que eu fiz, né? Mas o que eu disse? É um sintoma de que ela precisa de cura interior. Há algo por trás dessa forma de reagir. Guardar rancor. Quanto problema aí, não? Dificuldade em perdoar alguém ou guardar rancor por algo que aconteceu no passado. Quantas vezes nos casais, gente, uma palavrinha que um disse há séculos, lá vem à tona o ódio, volta o rancor, sugere o quê? Necessidade de um reparo emocional.
Você vai ter que começar com o perdão e enfrentar diretamente esses sentimentos dolorosos lá de trás, que impedem o seu relacionamento saudável no presente. Outro sintoma, replay instantâneo, que é o replay, né? Volta. Um replay constante de diferentes memórias indica um problema no coração. Você fica revivendo. Volta ao passado, volta à experiência, vai sofrer do mesmo jeito. De repente, vamos dizer, você está todo feliz, nunca ocorreu com você, ou na sua experiência, nos seus relacionamentos, a pessoa está bem, de repente está triste. O que foi isso? Algo despertou na memória. Eles nunca desaparecem, a menos que sejam dados a Deus para cura permanente. São as memórias do passado. Outro sintoma é insegurança. E quantas vezes, né? Ainda na outra semana, eu estava com uma manicure, e ela começou a compartilhar o que estava desviada da igreja, eu comecei a ministrar. Perguntei, tem filhos? Ah, não. Mas por quê? E aí ela vai falar, eu sou muito ciumenta. Meu marido acha que eu tenho que tomar remédio controlado porque eu sou extremamente ciumenta. Eu disse, isso é insegurança. Então, claro, né? Aqui não precisa nada, já podemos começar uma terapia. Mas aqui nessa matéria, você vai se sentar no divã de Deus. O meu convite é você sentar-se no divã de Deus para passar por uma terapia, porque chegamos agora nas áreas em que vamos mexer na alma, né? Se nessas aulas, às vezes, você pensa, você ri, vai chegar um momento de chorar também, né? Mas então essa insegurança, você não confia nas pessoas, não confia nos relacionamentos, esse é um dos grandes problemas na relação conjugal, e não apenas conjugal, entre amigos e entre todo tipo de relacionamento. Feridas internas afetam a confiança e causam uma baixa autoestima. Quebra o cativeiro, quebrando o silêncio e confrontando o problema central. Outro indício de que precisa de cura são os problemas de relacionamento. Diversos tipos de problemas. As pessoas que têm dificuldade em lidar com os relacionamentos, tanto com os membros da família, como com amigos, sempre precisam manter uma distância segura das pessoas, pois podem estar lutando contra isso. Há pessoas que têm um problema de relacionamento. Quando chegam perto, mas sempre criar problema, seja no trabalho, seja em casa, chega na família. E às vezes, o que é que fazemos? Evitamos estas pessoas. Mas isso é indício que elas precisam de cura. Claro que quando vamos treinar os conselheiros, né, não vamos dizer que você não pode rejeitar as pessoas. Pelo contrário, aquelas que parecem mais difíceis de serem amadas, são as que mais necessitam de atenção. Quanto mais problemático nos relacionamentos, mais sintoma de que há coisas, feridas ocultas de experiências passadas, e a pessoa precisa desesperadamente de ajuda. Ainda é vivo um homem, um judeu, Maurice Cerullo, um homem usado por Deus por tantas décadas, tremendo, tremendo, tremendo. Que homem tão especial, que profeta de Deus, que tem alcançado tanta gente em toda a sua existência. Mas ele era um órfão em um orfanato ortodoxo, judeu. Perdeu a mãe, foi para esse orfanato. Ele era terrível. Um menino entrando na adolescência terrível. Mas ali estava uma enfermeira batista, evangélica, que colocou os olhos naquele menino e começou a tentar chegar mais perto, e ele sempre arisco, né?
não queria proximidade, mas ela amou aquele menino. E ela insistia em procurar conquistá-lo e se aproximar. Até que foi ganhando a confiança, deu-lhe o Novo Testamento, encurtando a história. O fato é que ele se encontrou com Jesus. A enfermeira perdeu o seu trabalho, foi expulsa, porque isso dentro de um orfanato ortodoxo. E aos 14 anos ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. E ele é levado ao diretor numa noite gelada para ser confrontado se ele abandonaria Cristo. Mas ele disse que não abandonaria, e ele é expulso naquela noite com a roupa do corpo, e ele sai para a rua, não conhecia ninguém, tinha o endereço daquela enfermeira que morava numa outra cidade, e ele sai, vai para a estação de caminhos de ferro, ele não tem nada, não tem dinheiro, ele fecha os seus olhos e faz uma oração a Deus, e vai andando, orando de olhos fechados, mas quando ele abre os olhos, ele está na cidade, em frente à enfermeira. Ele sentiu como se algo segurasse de um lado, do outro. Certamente foram anjos. E nessa experiência sobrenatural teve um tipo de arrebatamento, mas onde eu quero chegar? Atrás de todo aquele poço de rebelião, de aspereza, estava um diamante. Tesouro tão precioso. E aquela enfermeira foi tão sensível ao Espírito Santo para amar. Sim, queridos, as pessoas muitas vezes, a nossa tendência é rejeitá-las, é nos afastar delas, mas elas precisam exatamente de amor. Quando eu estava no seminário, no 2º ano, eu era bem jovem, tinha 18 anos, fui trabalhar numa igreja, e o pastor me deu lá os adolescentes. Ninguém queria trabalhar com os adolescentes. Eles eram. E era uma igreja, perto da favela. Pessoas muito simples. Não me deu aqueles adolescentes. Mas, olha, eu nunca tive problema com aqueles adolescentes. Eles andavam comigo, me agarravam, a gente saía. Eu os amei, eu os ouvia. Eles faziam tudo o que eu pedia, estavam sempre comigo, e eu quase que era adolescente também, mas eu aprendi logo cedo que nós precisamos nos aproximar destas pessoas, e que muitas vezes, porque é que eles dão tanto trabalho, que ninguém aguenta, é porque eles não são amados lá em casa, é porque eles não têm experiência. Então, sim, queridos, muitas vezes essa dificuldade de relacionamento é uma causa, ou é um sintoma de que a pessoa está precisando de cura. Um certo nível de vulnerabilidade é, na verdade, saudável para o relacionamento. Quer dizer, nos nossos relacionamentos sempre haverá atritos, não? Eu sempre digo que os aliançados arranham-se, mas não se separam. É possível você não ter, às vezes, até mesmo entre os casais mais próximos, um desentendimento, uma discordância aqui e ali. Por quê? Porque os relacionamentos são vulneráveis, sim. Mas isso não nos afasta das pessoas. Uma pessoa saudável não tem nenhum problema com isso. Não é verdade? Quando queremos sempre evitar aquele medo para me proteger, para que eu não seja mais ferido, é sinal de necessidade de cura. Padrões ruins. Padrões ruins que você adota para a sua vida, autodestrutivos. Mudanças de humor, altos e baixos emocionais, amplificam o problema da raiz. A verdadeira cura só pode começar pela coragem e pela vontade de reconhecer que há uma lesão emocional, uma lesão física. Você está escravo de um hábito, de uma comida, de uma bebida, do sexo, disso, daquilo, sabe que está se prejudicando. Ou sentimentos, evidentemente. Ataques de depressão. Você está bem, de repente começa a chorar do nada. O que aconteceu? Mudou o vento. Então,
São ataques, isso acontece quando os sentimentos são projetados em relação a uma questão mais profunda, sobre algo no momento. Dê um passo para trás, certifique-se de que a resposta se encaixa na sua situação. Irritabilidade. É fácil ficar irritado com os outros, mesmo quando eles não estejam fazendo algo errado, do nada. Você já viu uma pessoa irritada, vai e mata um filho, agride um filho, diz um palavrão, e você diz, mas por que está tão irritado? Aparentemente não há razão para isso. Aparentemente não, mas o estado da alma reflete doença emocional. Pouca ou nenhuma tolerância. É um problema de baixa tolerância com os outros. Então você tem uma expectativa muito alta sobre as pessoas, exige demais delas, mais do que elas podem realmente dar. Difícil de perdoar, é um outro problema. É difícil ver e perceber claramente o amor dos outros e de Deus em sua vida. Você pode estar cercado de pessoas que o amam, mas pode ser difícil sentir e receber plenamente esse amor. Parece haver uma parede que bloqueia o fluxo de amor na sua vida. Mas ainda, sentimentos de ira para com Deus. Ah, que horror, né? Sentimentos de ira para com Deus, ficar zangado com Deus, Deus não merece. Deus não merece. Às vezes vamos o quê? Culpar a Deus dos problemas. Ah, se Deus podia me livrar disso, por que Ele não me livrou? Ah, porque Deus não impediu que o meu pai morresse, porque Deus não impediu que a minha mãe morresse, porque Deus não impediu isso, porque Deus não impediu aquilo. Quando uma pessoa foi ferida, é fácil culpar a Deus por seus problemas, por suas dificuldades. Esta é a última coisa que você quer fazer quando procura ser curado. Porque virtualmente coloca uma parede entre a sua mente que pode bloquear o poder de cura do Espírito Santo, impedindo de operar. Se você vai ficar zangado com Deus, você nunca vai ser curado, porque haverá uma parede que o separará desse ato sarador do Espírito Santo. Embora Ele deseje curar sua ferida, Deus nunca anulará seu livre-arbítrio. E se você conserva ódio em seu coração para com Deus, pode bloquear seus esforços para curar suas feridas. Porque você vai odiar a Deus. É sinal de que você está profundamente ferido. Às vezes por causa da relação paternal. Nós temos a tendência de transferir para Deus a imagem dos nossos relacionamentos familiares, sobretudo a figura do pai. Então você projeta em Deus a imagem do seu pai. Outro problema, ódio a si mesmo. Ódio a si mesmo. Você não gosta de si, eu me odeio. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ou você mesmo, eu me odeio. Muitas vezes, quando uma pessoa é ferida de abuso passado, sobretudo, começará a pensar que talvez o que lhe aconteceu foi merecido, por causa de algo que fez, ou do jeito que era. Então vem aí, aborrece-se a si mesmo, não gosto de mim, despreza-se a si mesmo. Isso não é verdade. O abuso nunca é aceitável. Mesmo que a criança estivesse fora de ordem, o abuso não é aceitável. Portanto, nunca pode haver um sentimento de culpa. Dissemos que em alguma altura não apenas a cura será necessária, mas também a libertação, porque espíritos malignos se aproveitam para entrar. São aqueles vermes que se aproveitam da podridão. Então, quando a alma apodrece com estas emoções negativas, esses espíritos malignos vêm para oprimir. O amor paternal e maternal disciplina e corrige, mas nunca abusa. Escapismo. O que é o escapismo?
como resultado da turbulência interna, é fácil você desejar escapar, suprimir a realidade, fugir, fazer de conta que não existe, imaginar um mundo que é irreal. Isso pode ser sob a forma de comer demais, beber, fumar, pornografia, gestos, uma fuga. Quando a pessoa se entrega ao escapismo, os vícios podem se formar e abrir a porta para os espíritos do vício. Aí vem uma escravidão, como a droga, o que os torna impossíveis de serem quebrados. Precisa aí de um processo de libertação muito mais intenso. Comportamento irresponsável. Comportamento irresponsável. Por que você se conduz com irresponsabilidade sobre si mesmo? A dor interior tem um jeito de consumir a mente de uma pessoa e, eventualmente, isso pode levar a uma abordagem descuidada da vida. Por exemplo, por que é que você sabe que a obesidade mata e você não faz nada a respeito e desleixa e deixa-se ganhar mais peso e mais doença. Que é isso, queridos? É um comportamento irresponsável. Falávamos há pouco aqui no Instituto Bíblico Palavra da Fé, na matéria de saúde e bem-estar, sobre o mandamento, não matarás. Eu posso estar me assassinando lentamente com a minha conduta irresponsável sobre mim mesmo. Eu tenho um corpo que é um santuário do Espírito. Ele não é meu, eu não posso fazer dele o que eu quero. Eu tenho que ser mordomo do meu corpo, mordomo de tudo que Deus me dá. Por que que eu vou desleixar, ser descuidado? Às vezes você tem um sintoma de enfermidade, quantas vezes a gente vê, eu não quero ir ao médico, eu não vou tomar um remédio, eu não vou fazer. Isso é irresponsabilidade. Onde está? Tem problema de cura. É necessário ir lá atrás. Tem alguma coisa lá atrás que precisa de cura e que está na raiz desse comportamento irresponsável. É difícil a pessoa sentir-se bem consigo mesma, se ela tem ferida interna. E se você não se sentir bem consigo, vai mostrar o quê? No seu estilo de vida descuidado. Mas ainda outro sintoma, leia. Irracionais dos outros, você espera dos outros, você tem expectativa, faz exigências dos outros irracionais. Quantas vezes os pais ou os chefes, não é? Começam a ter expectativas fora do normal, tornam-se opressores? Alguém que foi ferido pode ter altas expectativas para aqueles que os rodeiam. Lá atrás, não é? Quem foi que ficou aí no seu pé, cobrando demais, se você não tirar um 10, né? Ui. Aí então, quando você cresce sem perceber, você se torna opressor em relação aos outros, esperando que eles façam mais daquilo que eles podem realmente fazer. Eles sentem que os outros deveriam se ater a padrões irrealistas, e são muito intolerantes a quaisquer erros cometidos. Não sabem relevar uma situação. Eles acham difícil suportar, aturar uns aos outros, como a Bíblia nos ordena. E é sinal de ferida. E quando lemos o Novo Testamento, quantas vezes uns aos outros, ajudar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, né? Então, nessa restauração da formação da imagem de Cristo em nós, você já viu, é preciso um processo de cura. Por isso, quando Paulo fala aos Efésios, Cristo amou a igreja,
a si mesmo se entregou por ela, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. As marcas são sem mancha, sem ferida, sem feridas. Deus quer uma noiva sem feridas. Deus quer você sem feridas emocionais. Deus quer a sua vida liberta destas prisões do passado. Quando você veio a Cristo, você se tornou uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma completa novidade de vida. Por isso, todos os recursos da palavra de Deus e do Espírito Santo para entrar nos recônditos mais profundos do seu ser, quebrar as cadeias, sarar as feridas e tornar você cada vez mais semelhante a Jesus, a noiva bela, gloriosa. Perfeccionismo. Perfeccionismo. Quer dizer que você vai ser um desleixado, mas você pode chegar ao extremo, né? Uma pessoa que tem uma ferida emocional também pode ter um desempenho dirigido. É o extremo da exigência consigo mesmo. Se tudo não for absolutamente perfeito, falamos disso lá sobre a mente, não vamos nos aprofundar aqui. Talvez ela sinta que não importa o que fizer, nunca poderá agradar um pai ou uma figura de autoridade. Mais tarde na vida, essa ferida de rejeição leva a pessoa a ser um ator, ao ponto de nunca estar satisfeito e esgotada pelos seus esforços. Deus não anda à busca de feitores. Alô? E a religião quantas vezes vem nos trazer prisões? Se eu não fizer isso, se eu não ler a Bíblia tanto, se eu não... Enfim, Deus só vai me aceitar se eu fizer isso, fizer aquilo outro. Se eu não jejuar todas as semanas, se eu não ler a Bíblia todas as semanas, se eu não tiver uma hora de oração. Então, o que é isso para poder merecer algo de Deus? Não. Deus busca adoradores. Deus busca adoradores. Claro que nós queremos sempre agradar a Deus, mas não é fardo. Não são fardos sobre a nossa vida que muitas vezes colocamos sobre nós. Não é o que Deus nos pediu. São os pesos que nós mesmos colocamos. Uma vez Jesus criticou os fariseus, dizendo que eles colocavam fardos, exigências religiosas sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então temos que verificar o porquê estamos trazendo sobre nós tanta cobrança, né? Tanta cobrança. Deus tem que nos libertar. Eu sei porque já passei por esse processo. Não foi brincadeira, né? Não foi brincadeira. Eu me lembro quando fui para o campo missionário, só tinha 23 anos, mas eu achava que se eu parasse assim, para contemplar alguma coisa, fazer alguma coisa só por prazer, isso é egoísmo. É o quê? É o quê? Sinal de que alguma coisa está errada lá dentro, que precisa. Lá no fim, em personalidades restauradas, você descobre onde está a ferida. E você tem que ser sarado para que você possa ter uma vida mais tranquila. Impulsividade. A impulsividade. Quando você sofre de uma ferida emocional, pode criar uma sensação de vazio no significado da vida, levando a encontrar significado e propósito em coisas. Então você é impelido a fazer algo aqui, ali, porque há um vazio que você quer preencher e você não sabe como. Isso poderia ser sob a forma de diplomas universitários. Uau! Vou fazer mais um curso. Eu vou fazer mais um curso. Parece que nunca é a carreira financeira, sucesso, é qualquer coisa. Impulsividade dentro de mim, porque é um vazio. E nada disso vai preencher. Em vez de apreciar a pessoa que Deus criou, você, diga, eu sou a obra-prima de Deus. Começamos este curso falando sobre quão importante você é. Tuas mãos me plasmaram, tuas mãos
Você é o projeto de Deus que nasceu para dar certo. Você é obra-prima de Deus. Não despreze a obra-prima de Deus que é você. Não menospreze o valor que você tem. O valor da sua alma, como diz a Escritura, é caríssimo. Jesus conta a parábola daquele negociador de pérolas que descobre um campo onde tem coisas preciosas, vai e vende tudo que tem para buscar esta pérola. É a imagem de quê? Que Jesus renuncia à glória, deixa tudo para encontrar uma pérola. É você. Você é esta pérola de grande preço. Então não permita que as feridas venham macular sua imagem, denegrir seu valor, porque para Deus você é muito precioso, você é muito preciosa. Você se encontra perseguindo o que acha que trará verdadeira felicidade e propósito na vida. E só uma coisa que trará felicidade é Deus. Hostilidade em relação a Deus e a si mesmo. Outro sintoma da necessidade de cura, hostil para com as pessoas, hostil para com Deus. Você não conhece pessoas que dificilmente sorriem, e tem alguns que você cumprimenta, ele pode até responder um bom dia, mas com a cara hostil. Você tem a sensação, será que eu fiz alguma coisa que essa pessoa não gostou? Não? É hostil. Como quem está precavido. É ferida. E em relação a Deus também. Por causa das emoções aprisionadas, uma pessoa pode tender a sentir-se hostil a Deus e a outras pessoas em sua vida. Mesmo a si própria. A si própria. Isso geralmente é enraizado em uma forma de amargura contra Deus, por não ter impedido que algo acontecesse em sua vida. Amargura contra alguém que o tem prejudicado emocionalmente, ou amargura contra si mesmo por falhas. Não me perdoo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não me perdoo. Uau, você é melhor do que Deus? Quem é você para dizer que não se perdoa, se Deus diz que nos perdoa? Dos teus pecados não me lembro mais, quanto dista ao oriente e do ocidente, assim afasto as vossas transgressões. Perdoe-se. Perdoe-se.